Oi, gente, estamos aqui de volta e eu vou ensinar para vocês agora como finalizar os convites, tá? Eu vou mostrar alguns acabamentos que são clássicos e que eles tornam o seu convite mais bonito. Você pode fazer aí no seu estúdio, no seu ateliê, sem precisar de uma gráfica. E mais ainda, você valoriza o seu objeto, você traz valor, agrega valor ao seu trabalho, tá? Eu, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, na mão, né, aquele convite que eu mostrei no vídeo, né? Esse é um convite que foi feito no Relux, né? Ele foi impresso por dentro, tá vendo? Ó, o corte foi feito interno. Por que é bacana também o corte interno, gente? Porque se o papel for tendido, ele não vai ficar com aquele fio branco, né? Não é picote, tá vendo? É aquele meio corte da silhuete, né? Ele é um convite que ele veio na vertical. Olha que bonito. Uma outra coisa importante, gente, é o seguinte. Esse convite, ele tem, ó, os individuais, tá vendo? Né? Ele tem o individual. Ó, o site dos noivos, né? Nunca coloquem individual na frente. É muito feio, né? Porque a pessoa abre o convite, ela já vê aquele cartãozinho por cima. Você coloca por trás, né? E você coloca um mini clipezinho, né? Tem dourado e tem prata. Se o seu papel puxar para o dourado, use o dourado. Se o seu papel puxar para o prata, você pode usar o prata, né? Ó, tá vendo? Ele foi impresso por dentro, né? Ele tem um avesso e ele tem um direito, né? Que o direito, a textura dele é diferente. Ele foi fechado aqui, né? Ele foi... Aqui ele tinha o fechamento com o elástico dourado também. E ele foi feito esse trabalho de lacre. Reparem no tamanhinho da tag, tá? A tag, ela tem que ser um negócio super discreto. Ela não pode atrapalhar o trabalho, o visual, né? Preferencialmente, ela ser da cor do convite, do envelope, porque ela fica mais delicada. Ou um branco, né? Ela não precisa ter muito trabalho, a não ser que isso faça parte do conceito, né? A tag também pode fazer parte do conceito, mas ela tem que ser pensada para isso, ser pensada para fazer parte do conceito. O trabalho que a gente estava fazendo era o da Mariana, né? Olha só, ele foi impresso, ele foi cortado já na guilhotina, tá vendo? E ele é o trabalho que a gente vai fazer agora. Esse trabalho, ele não vai aplicação de dourado e nem vai aplicação de foil. Ele não foi solicitado isso pela aniversariante, né? O envelope dele tinha também um trabalho, olha só, impresso por dentro, tá vendo? Ele também era impresso por dentro, também foi cortado. Olha o que eu falei, se ele tivesse sido cortado por fora, né, ele poderia ficar com essa faixinha branca. Não, ele foi cortado por dentro. Então, o que acontece com isso? Ó, ele esconde, ele fica mais discreto aqui, né, ó, ele não abre uma rebarba, ele não abre aquela boquinha assim, né, ele não abre a boquinha assim, o papel. Então, ele fica muito mais elegante, muito mais delicado. Você pode fazer essa dobra, em vez de meio corte na camel, você pode fazer essa dobra, né, na vincadeira. Algumas marcas têm uma vincadeira bacana, a Tech tem, a Martha Stewart tem umas vincadeiras bem legais. Ela já vem, inclusive, com a dobradeirinha para você fazer o vinco, né? Ele vai aqui dentro, ó, certo? O ideal sempre do envelope, tá, pessoal? É que ele fique só alguns milímetros. Tá vendo? Ó, eu não gosto quando o convite vem muito adentro e fica sobrando muito. Então, se você vai fazer o convite, deixa no máximo de diferença meio centímetro. Se você não deixar isso também, o que vai acontecer? Quando você fechar o envelope, ele não vai ficar perfeito, tá? Ele não vai ficar com uma dobra bem feita, ele não vai ficar perfeito, né? Ele tinha um acabamento aqui de fita de cetim, né? E uma fita por cima, então ele tinha duas fitas aqui, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês agora como é que faz isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o relevo seco, né? Tá vendo que ele é bem nítido, vocês conseguem perceber? Ele é bem nítido, né? Ele é bem superior à qualidade de acabamento e ele tem, olha só, olha
como ele consegue ficar, né, bem pra cima. E tá vendo? Lembra que eu marquei em cinza? Quando eu fui imprimir, eu tirei o cinza, né? Mas por isso que eu falei que eu tinha que marcar, porque ele ocupa um espaço. Então, aqui eu sabia que eu tinha que deixar um espaço para poder alinhar pelo centro, né? Então, por isso que a gente fez aquela circunferência em cinza, né? Para marcar, para ela ter um peso, porque ela é em branco? É, mas visualmente o volume que ele dá aqui do relevo, ele interfere no restante do convite, certo? Bom, para fazer isso, a gente precisa de uma ferramenta muito bacaninha e muito simples, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma chancela, tá? Essa chancela a gente manda fazer, né? Ela é uma chancela bem legal, tá? Ela vai funcionar como um grampeador, ó. Tá vendo? Todo mundo super conhece essa forma de trabalhar, que é a da Crocodile, né? Que é a do balancim, né? E a gente vai precisar dos clichês, tá? O que são os clichês? Os clichês são essas pinças aqui, ó. Tá vendo? Ela vai dentro, tá? Da chancela. Ela tem um negocinho aqui que vai encaixar exatamente aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem, provavelmente, mas aqui dentro, ó. Ela tem, tá vendo? Dá pra ver? Ou tá difícil aí? Se tá difícil, vocês vão entender depois, quando virem uma, né? Ela tem um buraquinho, ele vai encaixar exatamente aqui, né? Ela tem uma entrada aqui, assim como a Crocodile, ela tem uma entrada. Existem chancelas maiores e existem menores, certo? Bom, isso aqui é fixo, tá, pessoal? Isso aqui não sai, né? Então, assim, quando a gente vai, olha só, tá vendo a pinça, ó? Isso é fixo, né? Então, você tem uma parte para cima, uma parte para baixo, você tem um macho e você tem a parte da fêmea também, que é o encaixe aqui, certo? Então, ó, a fêmea e aí tem o macho, tá? Elas vão fechar aqui e isso aqui vai fazer o relevo. Isso aqui tem que ser feito em vetor, tá? Quando vocês mandam fazer, tem que ser feito em vetor, né? A empresa que faz, ou ela vai fazer para vocês e vai cobrar, ou vocês fazem em vetor e mandam, né? Isso aqui tem que ser feito em vetor, tá? Porque isso aqui é mandado fazer fora, numa forma, e é feito dessa forma. Isso aqui, ele vai encaixar, essa pinça, ela vai encaixar aqui, tá? Ela tem uma regulagem, né? Que ela vai regular a pressão, tá? Da sua chancela. Quanto maior a pressão, né? Mais ela vai fazer, mais profundidade ela vai ter na hora de fazer o seu relevo aqui. Você vai colocar ela aqui, né? E o seu, olha só, você tem que entender que você não pode fazer nenhuma marcação aqui. Não dá para fazer nenhuma marcação, né? Se fizer marcação, ele vai marcar, vai estragar o seu trabalho. Então, você tem que ter mais ou menos um olhômetro. Então, quando vocês imprimirem, imprimam sempre alguns a mais, até vocês acertarem. Se vocês trabalharem em cima da base de corte, ó, é mais fácil, ó, tá vendo? É mais fácil de vocês terem uma noção de centralização, tá vendo? Olha só. Aí vocês podem trazer um pouquinho mais pra cá, abaixou, pressionou, ela faz, ó, tá vendo? Sem mistério, sem dificuldade, e ele transforma o seu convite numa coisa muito mais elegante, tá? As chancelas, elas têm um truque. Existem dois tipos de chancela, né? Quando você vai fazer, você tem que falar para o seu fornecedor se você quer chancela de rodapé ou chancela de cabeceira, né? Da parte superior do convite. Você tem que chegar para ele e falar: olha, eu quero embaixo, eu quero em cima. Se fosse para colocar num envelope essa chancela, se eu tivesse que colocar aqui, eu não poderia colocar assim, ó. Porque se eu colocar assim, ó, não vai até aqui. Se eu abrir, também não vai, ó. E se eu colocar assim, ele vai ficar de ponta cabeça, né? Quando eu bater aqui, ela vai ficar assim. Quando eu fechar, ele vai ficar de ponta cabeça. Então, eu tenho que ter duas chancelas, tá?
né? Que é uma de para cima e uma para baixo. Que quando você bate, né? Você... Paty, isso é caro? Gente, eu não acho, tá? O aparelho, ele tem um custo, a chancela tem, os clichês têm outros, mas a gente sempre tem que aprender a precificar, né? E precificar é uma coisa que faz parte do conceito. Quando você coloca um valor, você tem que passar isso para o cliente. Então, assim, você tem que saber que um clichê custe R$100, um clichê, então ele vai fazer 100 convites, para ele vai sair R$1 por batida. Aí você tem o seu custo, então você tem que aumentar aí o seu convite em R$1,50, R$2. Vale a pena? Vale muito. Você faz 150 convites numa tarde, né? Então, assim, vale super a pena. E ele é uma coisa que ele fica bem mais, olha só, ele fica bem mais, olha a diferença, né? Ele fica mais fino, ele fica requintado, ele fica elegante, você adquire valor para o seu projeto, né? E você consegue cobrar um pouco mais do seu cliente também, tá bom? E ele é prático, você pode escrever, ela pode ser quadrada, ela vai até o tamanho máximo de 45 milímetros, né? Essa área dela aqui é do tamanho máximo de 4,5 centímetros ou 45 milímetros, né? Então, você tem que saber que você, redondo ou quadrado, ela tem que ter 4,5 por 4,5, pode ser menor? Pode ser menor também, né? É a partir de 2 centímetros até 4,5 centímetros, certo? Entendido? Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro acabamento, que é super bacana. Ele é um acabamento também, não é difícil de fazer. Olha só, que é esse aqui, né? Isso aqui, gente, são os selos de lacre, tá? Olha que bacana, né? Eles dão um acabamento super fino, super requintado, né? Eles são feitos de cera, a gente compra os bastões de cera, né? Eles vêm assim, olha só, existem várias cores, né? Tem dourado, tem prata, tem pérola, né? Tem o laranja. Esse aqui eu tive o rosa e o azul, né? Olha que bacana. Pode ser usado em aniversário, pode ser usado em casamento. Você pode usar em várias cores. Tem cores mais neons, tem as cores mais clássicas, tem o vermelho, tem o prata, né? Esse tem o dourado. Esse é quase um bronze, né? Mas tem também o dourado. Então, ele é muito legal. Ele vem assim, né? Ele é um bastãozinho, tá vendo? Você compra por bastão. Pergunta que todo mundo me faz. Quantos convites eu consigo fazer em média com um bastão? Então, vai da sua destreza. No começo a gente perde muito mesmo, assim. Mas depois você começa a conseguir fazer, né? Porque a prática leva à perfeição. E você começa a conseguir fazer ele de maneira mais rápida e sem tantos erros. E aí o que acontece? Ele fica bem mais barato, né? Então no começo a gente erra mesmo e perde. Então, eu vou fazer 40, não adianta então eu comprar 2, tá? Você tem que comprar no mínimo uns 3, principalmente se você estiver começando. Uma outra dica que eu dou e um truque é o seguinte: a gente está começando, certo? É mais barato a gente perder só um selo de lacre ou a gente perder o convite inteiro? Dependendo do seu convite, né? Que, por exemplo, esse aqui no caso era muito caro, né? Esse papel, o Relux dourado, ele é muito caro mesmo. Ele era um convite grande, então foi 1 por A3, né? Só em papel na época a gente investiu, a noiva investiu em média de R$600 só em papel. Então, assim, não dá para perder, né? Não dá. Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma maneira inteligente. Como é isso, né? Eu vou usar o craft aqui, mas vocês podem usar na verdade é melhor que usem, tá? O alumínio, né? Então, o que vai acontecer? É que o alumínio você vai esticar bem ele, vai deixar bem esticadinho. Você pode usar também uma coisa que é melhor ainda, é o nosso conhecido, o liner, tá? Paty, o que é o liner? Esse aqui, gente, eu vou tirar, ó, porque eu vou usar assim mesmo. Mas se vocês guardarem, vocês vão usar o adesivo. Se vocês guardarem,
né? Esse aqui, gente, não façam isso em casa, dá vontade de chorar, tá? Mas se vocês cortarem na camel fininho, ele fica inteiro, né? Então, vocês tiram, o que sobrar vocês guardam, certo? Então, você pode usar o liner também. Eu vou pôr o craft embaixo, tá? Você pode pôr o alumínio, mas aqui no caso eu vou usar o liner. Por que eu vou pôr o craft? Para não queimar a mesa, para não derreter a base, né? Porque a cera vai cair quente, tá? Bom, além do nosso bastão, eu vou usar o laranja porque é colorido. Além do nosso bastão, a gente vai precisar de um maçarico, tá? Dica que eu dou, maçarico, se vocês forem em loja de culinária ou se vocês forem em loja de design, sai super caro, tá? Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, não lembro o fornecedor, mas assim, eu comprei no Mercado Livre, eu pesquisei por camping, maçarico para camping, tá? E aí, achei esse aqui. Ele é muito bacana, muito simples, tá? Eu não vou virar muito ele, porque o que a gente precisa usar é o gás butano, né? Esse gás butano, ele não pode ficar super manuseando assim e tal. Então, assim, ele é o mesmo gás de isqueiro, certo? Então, você vai abrir aqui. Aqui embaixo, ele tem uma aberturinha, né? Você encaixou, apertou, ele vai encher o seu maçarico. O seu maçarico, ele tem que ficar, você tem que encher ele 1 hora, mais ou menos, uma meia hora, já tá de bom tamanho, antes de você começar a trabalhar, né? Ele tem que ficar em repouso um pouquinho. Então, encheu, pôs ali, foi fazer suas coisinhas e voltou, né? Aí você vai trabalhar com ele. O que ele é? Ele vai pôr fogo, literalmente, no seu coisa ali, tá? Você abriu, vai abrir ele e vai, ó. Vocês vão precisar também do sinete, né? O sinete você pode comprar personalizado ou não. Esses daqui são da Tec, tá? Eles podem soltar aqui também, né? Eu posso trocar. Esses daqui, eles são móveis, eles não são personalizados, eles são sinetes, não há necessidade desse, na verdade, esse não é da Tec, esse é da Shine. Eles são personalizados, eles não são personalizados, certo? E isso aqui, gente, é muito legal. Se não tiver, pode ser com olhinho, só que isso aqui esquenta, né? Então, não esqueçam de colocar o olhinho num feltro, em alguma coisa, que isso aqui vai deixar o seu sinete ele vai deixar o seu sinete antiaderente, né? Então, a cera vai sair mais fácil daqui, tá? Então, eu vou trocar aqui, vou usar o de coração. Vamos ficar no tema, já que a gente tá falando de convite, casamento, né? Vamos ficar no tema e vamos usar o de coração. Olha só que bonitinho. Aí eles vêm assim, tá vendo? Eles têm um relevinho, né? E aonde tá escuro, é como um carimbo, é o que ele vai carimbar, né? Tá? Então, vamos lá. Eu troquei, tá? Eu vou ligar novamente, vou ligar jura? Acendeu, né? Eu vou por aqui, e aí ele vem aqui. Eu deixo isso aqui aberto, opa! Eu deixo isso aqui aberto, tá? E eu vou esquentar o meu bastão, tá? Ele vai esquentar. E eu vou deixar ele pingar, tá, gente? Olha só. Ele vai pingar e ele vai fazer uma bolinha. Vocês têm que fazer uma bolinha mais ou menos média. E eu vou, ó. Tá vendo, gente? Eu faço uma bolinha, tá? Eu vou deixando gotejar e fazendo bolinhas, tá vendo, ó? Ele vai fazer uma bolinha. Quanto mais bonitinha for minha bolinha, mais redondinho fica o meu selinho, né? Olha só. Aí eu vou secar, eu venho com o sinetinho e deixo cair em cima. Deixo cair em cima e deixo ele secando.
Ele não pode ficar muito fino. Se ele ficar muito fino, quando você tirar, ele quebra, tá? Então, ele tem que ficar mais ou menos gordinho mesmo. Olha só, olha que bonitinho os coraçõezinhos. Se eu trocar, né, eu posso fazer de coroinha. Vamos fazer de coroinha. Vamos fazer mais um, né? E como eu disse pra vocês, faz mais ou menos 20. Mas tá vendo que ele tem uma perdazinha, né? Você tem que saber fazer redondinho, certo? Ó, deixou cair, tá? Deixou cair, puxou, colocou aqui, deixou cair em cima. Tá? Acabou? Desligou. Tá pronto o seu selinho. Eu solto ele, né? Olha só a coroinha, que gracinha. Tá vendo? Dá pra ver? Ficou super engraçadinha a coroinha, né? Aí, o que que acontece? Por que que eu falei pra fazer fora, né? Porque ele colaria no papel. Se tivesse errado, ó, como eu usei o liner, olha só, gente, olha que legal. Ele tá soltinho. Solto, seco e frio. Acabou? O que que eu faço? Eu pego eu deixo eles alinhadinho, né? Deixo ele bonitinho. Acabou? Eu posso pegar o meu convite, né? Ponho uma gotinha de cola aqui, né? Bem pequenininha e coloco em cima o selinho de lacre, tá? Coloquei em cima, ele tá lacradinho, certo? Sem precisar de muito. Esse aqui eu tinha posto uma dupla face, ó. Não deu muito certo. Eu coloquei uma gotinha de cola, né? E aí ele ficou bem firminho, ó, né? Ainda eu coloquei uma gotinha de cola a mais aqui, ó. Dá pra ver? Uma gotinha de cola a mais pra pessoa ter a sensação de estar tirando realmente o lacre do convite, né? E o bacana é que ele não quebrou o lacre. Então, você põe uma gotinha de cola, assim, bem de levinho. Ah, que cola que você usou, Paty? Eu usei cola de isopor, tá? Uma gotinha de cola de isopor, coloquei em cima, ele fica. E aqui, idem, ó. Aí, vocês conseguem soltar ele sem grandes, ó. E tá vendo? Ele não quebra, ó. Ó. Tá? Não tá quente, não queima a mão. Vocês podem manusear numa boa, né? Quanto mais reta for a superfície que vocês estiverem usando, melhor, né? Porque mais retinho ele vai ficar, melhor vai ficar a bolinha, né? E quanto mais no centro vocês fizerem, né? Mais redondinho ele fica. Aqui eu dei uma deslocadinha, ele ficou meio ovaladinho, mas ele fica bonitinho. Eu acho que a graça do selo de lacre é essa. Se você vê inteiro, a imagem tem que estar inteira, né? A imagem tem que estar inteirinha. Mas o selinho em si, o lacrezinho, ele pode estar com as bordinhas, olha só esse, ó. Elas não ficam iguais mesmo, olha só. Tá vendo? Elas ficam com essa aparência mais rustiquinha, né? Elas ficam com uma aparência mais medieval, mais rustiquinha, né? Eu acho super, super charmoso, super. Já usei em aniversário de criança, já usei em casamento. Eu acho que ele casa muito com qualquer conceito, desde que você trabalhe esse conceito de uma forma que justifique. Porque nenhum acabamento pode ser de graça, né? Assim como, é porque é bonito. Não, gente, nada pode ser porque é bonito, né? A gente conversou sobre isso, nada pode ser porque é bonito, tá bom? Agora a gente vai trabalhar do queridinho do momento, né? O queridinho do momento. A gente vai falar de foil.